boa noite. Boa noite. O desabamento de uma ponte na estrada entre Manaus e Porto Velho deixa mortos e feridos. O furacão Ian chega ao estado americano da Flórida a mais de 200 quilômetros por hora. Pesquisadores desenvolvem um método mais preciso de medir a pobreza no país. O TSE recebe a visita de representantes de candidatos ao Planalto. E na reportagem final da série Brasil em Constituição, o futuro da nossa democracia. O Jornal Nacional está começando. O furacão Ian atingiu hoje o sul dos Estados Unidos. Várias cidades da Flórida, na costa do Golfo do México, ficaram assim. Em Naples, a água do mar inundou ruas e andares baixos dos prédios. Carros ficaram boiando. Ventos de mais de 240 km por hora arrastaram pequenos aviões no aeroporto em Pembroke Pines. O Aeroporto Internacional de Orlando suspendeu as operações. O furacão Ian aumentou de intensidade desde que passou por Cuba ontem. Praticamente toda a ilha ficou sem luz. Casas foram destruídas e pelo menos 2 pessoas morreram. Na rota do Caribe para o Golfo do México, o furacão foi da categoria 2 para 3 e, ao se aproximar dos Estados Unidos, chegou à categoria 4. A mais alta na escala de risco é a 5. A Estação Espacial Internacional registrou o momento em que o Ian tocava o solo americano hoje, no meio da tarde. Pesquisadores que sobrevoavam o olho do furacão se assustaram com a turbulência. O presidente americano prometeu dar à Flórida todo o apoio necessário. Joe Biden aprovou uma ajuda emergencial, que inclui alimentos e abrigo para a população afetada. Cerca de 2 milhões de pessoas tiveram que deixar as casas para se proteger do furacão. E 1 milhão já está sem energia elétrica no estado. O presidente também mandou um aviso às empresas de petróleo e gás. Alertou para não se aproveitarem do momento. Biden disse: não usem isso como desculpa para aumentar os preços da gasolina ou enganar o povo americano. O furacão está seguindo para Tampa, uma das maiores cidades da Flórida. E durante a noite vai continuar a rota em direção ao norte do estado. O Corpo de Bombeiros do Amazonas confirmou a morte de 3 pessoas no desabamento de uma ponte. 14 estão feridas, mas há suspeitas de que haja outras vítimas. A maior parte dos 96 metros da ponte desabou. Meu carro foi pro fundo, meu Deus do céu. Olha a Kombi ali, ó. Olha o que aconteceu. Essas 2 pessoas escaparam. As testemunhas se preocupam com os ocupantes de uma Kombi. Ficou gente na Kombi? Ficou gente na Kombi? Tem pessoas da Kombi afundando lá, ó. Pelo menos 12 carros e caminhões caíram no rio que corta a BR-319 na altura do quilômetro 25 da estrada. Nesse trecho, o rio tem cerca de 20 metros de profundidade. Essa ocorrência ela vai durar muito tempo, ela não é uma ocorrência que será resolvida hoje. Nós estamos com um trabalho de localização, remoção das vítimas para que, de fato, nós consigamos retirar todas as vítimas que os populares informaram que supostamente estão ainda embaixo d'água. O desmoronamento ocorreu por volta das 7h30 da manhã. 2 dias atrás, a Polícia Rodoviária Federal alertou que a pista estava cedendo, abrindo um buraco na cabeceira da ponte. O DENIT, então, recomendou que apenas carros leves passassem pelo local. José Cláudio conta que pouco antes do desmoronamento tinha descido do carro porque havia caminhões parados na ponte, impedindo a passagem de outros veículos. Tinha um baú aqui, indo para lá, e tinha um outro carro aqui com isso. Aí eles falaram, não, agora a gente vai fazer protesto. A gente saiu do carro para conversar com eles, né, só para a gente passar.
Aí na hora que a gente ia voltando pra gente dar ré no carro pra vir aqui pra pista, aí a ponte começou a desabar e arriou. A área foi isolada para que o trabalho de resgate fosse feito com maior segurança. A Polícia Rodoviária Federal também estava no controle do fluxo de pessoas indo e vindo a pé aqui na BR-319. Uma enorme fila se formou. Canoas na beira do rio ajudavam na travessia. Um grupo de pesquisadores está desenvolvendo uma forma de medir com maior precisão o contingente de brasileiros mais pobres. Se recebe um benefício social, alguém pode escapar da estatística da pobreza sem deixar de ser pobre. O dinheiro praticamente só dá para pagar o aluguel e, se não for as vendas dos panos de prato, é impossível sobreviver, né? Eu que vendia aproximadamente 300 panos de prato por dia, hoje mal vendo 100, 120. Não é só a renda que define a linha da pobreza, mas todo o cenário. É como se a gente estivesse morando dentro do córrego, como um rato. Não temos assistência social, não temos saúde. É muito precário. Um novo painel reúne 30 indicadores econômicos e sociais de fontes oficiais de todos os municípios do país e lança um olhar mais preciso sobre a realidade dos brasileiros. Entre os desalentados, estão muitos daqueles que são desalentados não simplesmente porque não encontram trabalho, mas porque a vida é tão dura com eles que eles dificilmente encontram a energia para se tornarem, para fazer valer a sua produtividade e a sua criatividade. E é um pouco isso que a gente estava querendo encarar e enfrentar com o painel. Esse retrato social chega num momento em que a pobreza cresce em municípios das 5 regiões do país. Isso apesar da queda do desemprego e do crescimento econômico. Se eu pegar São Paulo, pegar os 5% mais pobres, eu tenho 1 milhão de pessoas querendo trabalhar. Dessas pessoas, eu tenho cerca de 10% conseguindo trabalho. Queria muito. Eu procuro muito, boto muito currículo, mas eu não consigo. É complicado, porque eu penso muito no meu filho. A gente vai ter que fazer um trabalho individualizado, personalizado e intersetorial para ela conseguir sair, o que coloca um desafio grande para a política social brasileira, mas eu acho que a gente está em condições de enfrentar esse desafio se a gente assim quiser fazer. A seguir, a visita de representantes de presidenciáveis ao TSE. E o dia de campanha de candidatos. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a da Colômbia no Mundial por 3-0. Com a terceira vitória, o Brasil garantiu antecipadamente uma vaga na próxima fase. O governo russo não vai mais emitir passaportes para quem for convocado pelo exército para lutar na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin disse também que a operação militar não vai terminar antes da tomada total da região de Donetsk. A União Europeia anunciou uma proposta de mais sanções contra a Rússia em represálias a ameaças de uso de armas nucleares e aos plebiscitos feitos em regiões ocupadas da Ucrânia. Em Brasília, representantes dos candidatos à presidência e de diversas organizações visitaram hoje a sala do TSE, onde os votos das eleições são totalizados. Dos 11 presidenciáveis, 6 tinham representantes. Entre eles, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Desde que assumiu o governo, Bolsonaro tem levantado suspeitas, sem nenhum fundamento, sobre a segurança das urnas eletrônicas. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, e o presidente da OAB, Beto Simonetti, também participaram, assim como observadores nacionais e internacionais. Todos viram a sala onde trabalham 20 técnicos do TSE, que acompanham o trabalho feito pelo supercomputador. No próximo domingo, a sala de totalização aqui do TSE será aberta às 4h30 da tarde. Os fiscais, que são autoridades, representantes dos partidos e de entidades do Brasil e do exterior,
e que estão credenciados vão poder acompanhar a chegada dos votos de todo o país. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que aqui não existe sala secreta. É uma sala, como vocês puderam ver, é uma sala aberta, é uma sala clara, não é nem sala secreta, nem sala escura. Essa sala, é importante que se coloque, ela não conta votos. Não há contagem manual de votos. A partir do momento em que cada urna eletrônica é finalizada, já sai o boletim de urna com os votos, isso entra no sistema e esse sistema faz a totalização a partir do programa que nós mesmos, e vocês acompanharam, lacramos as urnas no dia 2 de setembro. Ou seja, não há participação humana nisso. A sala nunca foi secreta, sempre foi transparente. Na saída do TSE, Valdemar Costa Neto, do partido de Bolsonaro, reconheceu. Valdemar, a sala é secreta, Valdemar? Não tem mais. Agora é aberta. Sempre foi, né? Apesar da afirmação do presidente do PL na visita ao TSE, o partido divulgou hoje um documento sem assinatura em que faz ilações, levantando suspeitas infundadas sobre o sistema eleitoral. Em nota, o TSE declarou que são afirmações falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade. O presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, determinou que o documento seja enviado para o inquérito das fake news, para apuração da responsabilidade criminal dos autores, e também a Corregedoria Eleitoral para apuração de responsabilidade do PL e de seus dirigentes em desvio de finalidade no uso de recursos do fundo partidário. Ontem à noite, emissoras da Rede Globo em todo o Brasil promoveram debates entre candidatos a governador. Os candidatos tiveram a oportunidade de abordar as propostas para os estados que querem governar pelos próximos 4 anos. Bem-vindo, bem-vinda aos estúdios da Globo em Belo Horizonte. Mais uma oportunidade para que você possa, eleitor, examinar as propostas para o estado. Em todos os estados e no Distrito Federal, 101 candidatos participaram. Nós vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas. Todos perguntam e todos respondem. Em alguns blocos, as perguntas foram livres. Em outros, os mediadores sortearam os temas. O primeiro tema é cultura. Educação. Em 6 estados, 7 candidatos não compareceram. Em Pernambuco, Marília Arraes, do Solidariedade, e Anderson Ferreira, do PL, não foram. Em Roraima, a ausência foi de Antônio Denário, do PP, e no Amazonas, de Amazonino Mendes, do Cidadania. No Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, faltou. E no Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. No Pará, Helder Barbalho, do MDB, apresentou um atestado médico. Aqui em São Paulo, o debate aconteceu na sede da Globo, na capital paulista. 5 candidatos participaram. O senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. No domingo, as urnas vão dizer quem já será eleito agora e quem vai ter que debater mais um pouco no segundo turno. Uma boa noite e um bom voto no domingo. No Acre, uma liminar da juíza do TRE, Denise Bonfim, provocou o encerramento do debate antes do previsto. O candidato Davi Soares Roll entrou com uma ação para participar, mesmo sem que o partido dele, o Agir, tenha representação no Congresso. Amanhã, depois de Pantanal, a Globo vai realizar o debate entre os candidatos à presidência. Vamos ver agora o dia de campanha de candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PL, fez campanha no litoral de São Paulo. A primeira parada foi na Praia Grande. Bolsonaro visitou o Instituto Neymar, que é mantido pelo jogador e atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Depois, ele participou de uma motociata. O trajeto de pouco mais de 10 quilômetros passou pela cidade de São Vicente e terminou em Santos, no centro de convenções da cidade, onde era aguardado por apoiadores. Por volta das 2 da tarde, ao lado de políticos locais, ele subiu no palco montado para o comício e fez um discurso de 10 minutos. Para os eleitores, o candidato à reeleição citou números recentes da economia. O desemprego está indo lá para baixo. O terceiro mês consecutivo com deflação. Quem podia imaginar? Gasolina a R$ 4,50. Etanol na casa dos R$ 2,50. Energia elétrica também caindo.
Simone Tebet, do MDB, visitou o Mercado Municipal de São Paulo hoje na parte da manhã. A candidata estava acompanhada da vice, Mara Gabrilli. Ela disse que, se eleita, dará prioridade ao combate à fome no país. Para isso, além da geração de emprego, Tebet disse que é preciso acabar com o desperdício de alimentos, melhorando o sistema de logística para um transporte mais rápido e um armazenamento mais seguro. Simone Tebet também apresentou propostas para diminuir o endividamento da população. A candidata disse que, se eleita, pretende perdoar a dívida das famílias mais pobres. É preciso fazer uma divisão em relação a quem ganha até 3 salários mínimos, que é a população mais pobre. No caso da população mais carente, perdão da dívida. No caso das pessoas que têm condições de pagar a classe média, juros mais baixos, carência, trocar dívida com juros altos por juros reduzidos. Isso é um esforço concentrado. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu hoje apoio de 3 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello, que foi nomeado em 1989 por José Sarney e se aposentou recentemente após 13 anos como decano. Carlos Veloso, nomeado em 1990 por Fernando Collor. E Nelson Jobim, nomeado em 1997 por Fernando Henrique Cardoso. Lula não teve agenda pública de campanha. Ciro Gomes, do PDT, também não teve agenda pública de campanha hoje. No domingo, a Polícia Federal vai usar drones a até 400 metros de altitude para identificar suspeitos de crimes eleitorais, como boca de urna e compra de votos. A seguir, o futuro da democracia, na série especial de reportagens sobre a Constituição. O Jornal Nacional exibe hoje o último episódio da série Brasil em Constituição. E o tema é o futuro da nossa democracia. Quando se compreende o papel da Constituição como ponto de partida, de ruptura com o passado, de promessa para um futuro melhor, a gente compreende que há uma importância muito grande dos documentos jurídicos fundamentais, que são as constituições, mas eles não esgotam o compromisso de uma sociedade de construir o seu próprio futuro por meio da democracia. Para acompanhar as transformações da sociedade brasileira de 1988 em diante, ficou decidido que, ao longo do tempo, parte do texto da Constituição poderia passar por mudanças por meio das PECs, as propostas de emenda à Constituição. Está no artigo 60, o parágrafo 2º diz: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Mas algumas questões foram deixadas acima de qualquer possibilidade de modificação. São as chamadas cláusulas pétreas. Os constituintes originários, que representam o povo soberano naquele momento de elaboração da Constituição, entenderam que existe um núcleo imodificável que não pode ser alterado, porque é o próprio coração da Constituição. O parágrafo 4º do artigo 60 deixa claro: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Esses 4 incisos são fundamentais para garantir a manutenção do Estado democrático de direito. A Constituição é um patrimônio do povo brasileiro. Tem que ser cuidado, tem que ser defendido esse patrimônio. Realmente, ele é fruto de um processo de redemocratização, de uma ampla discussão que se deu na Constituinte. E, embora possa sofrer alterações pontuais, o cerne, sobretudo, o núcleo duro dessa Constituição, as cláusulas pétreas, têm que ser defendidas realmente com muita energia e muita ênfase. Pensar numa ditadura ou num outro regime político que não seja a democracia
Não dá. Para mim, realmente, é impossível viver sem uma democracia plena, real. Eu comecei a trabalhar na época da ditadura e passei para o regime democrático. Então, é uma diferença tão grande. Liberdade, igualdade, princípios garantidos por lei. Se a gente não tivesse isso na Constituição, seria uma tragédia. Valorizar a Constituição e garantir o futuro da democracia é coisa que se aprende no dia a dia. Olha quem tá aqui. Ah! Gente! Minhas duas princesas. Como você, Glória, semeia nelas esse novo jeito de ver o mundo? Eu mostro, né? Falando sobre a minha experiência, a minha dor, o meu sofrimento valeram a pena. Se hoje tem toda uma geração que pode sofrer menos do que eu. Para mim, isso é a coisa mais importante da minha vida. Essa sua coragem é fruto da coragem da sua mãe e que já está transmitida para as suas filhas, né? Minha mãe. Não sei viver sem liberdade. Eu aprendi isso com a minha família, a minha avó, que veio da escravidão. E ela dizia, você nunca pode permitir que tirem a sua liberdade, porque a nossa história é uma história de falta de liberdade. Nós fomos acorrentados. Você não pode permitir que te coloquem em corrente de novo. A minha avó era sábia. Durante meses, a gente deu voz a brasileiros que nos contaram como a Constituição faz diferença no dia a dia de cada um. Falaram da conquista de direitos fundamentais e da luta diária em defesa da democracia. Quantas pessoas se sentiram representadas aqui nesse lugar? Ouvimos ministros, especialistas, cidadãos de todas as regiões do país. Vasculhamos nosso acervo e reencontramos pessoas como a dona Nair Jane, que trabalhou muito pela conquista de direitos durante a Assembleia Constituinte. A Maria, o Lucas, mãe e filho, que ganharam vida nova graças ao SUS. Também conhecemos a Paula, que abriu caminho para mostrar que todos são iguais perante a lei, sem distinção. O Juarez, professor que luta para combater o racismo. Ainda temos muitos desafios, mas com a Constituição nas mãos, ficamos mais fortes. O que está escrito aqui é como se fosse um manual de instruções. Artigos, incisos e parágrafos descrevem como a nossa história pode ser mais justa e solidária. Uma história que não acaba aqui. A Constituição representa para mim um passo de liberdade, talvez. A gente consegue, através da Constituição, abrir um caminho para falar que nossas vozes importam. A gente quer uma democracia ampla, plural, né, diversa. Então, acho que a Constituição, ela representa para mim isso. As possibilidades de diversidade, de pluralidade que a nossa sociedade tanto precisa, né, ainda. Bom dia. Oladi dá aula para jovens em São Paulo. O executivo está na figura do presidente. Apesar da gente já ter nascido nessa época de Constituição, então a gente tem a nossa liberdade garantida, a gente precisa correr atrás para que esses direitos sejam realmente conquistados. Quais são os poderes, quais as diferenças entre os poderes. E esse é o compromisso da Constituição de 88 com a inovação, né? Uma sociedade vibrante, livre, permite que a gente possa imaginar que o futuro será constituído daquilo que a gente ainda ignora, que a profissão dos nossos filhos e netos ainda não existe, que as relações de afeto entre as pessoas serão completamente diferentes da nossa noção de família atual. Ou seja, a gente tem que proteger o que a gente ignora que ignora, né? E só num país que tem uma Constituição suficientemente pluralista e aberta
é possível a sociedade caminhar para dar conta de todas essas transformações. Professora, vamos ver as lições de um professor? Primeira Constituição Brasileira de 1824. Hoje você tem, chegando na universidade, os filhos da empregada doméstica, dos servidores públicos, mas também do operário, do agricultor, do lavrador, do que mora na favela, do que mora em condições vulneráveis. É uma outra realidade, é uma outra universidade. Só foi possível fazer isso com essas mudanças de 88, disso eu não tenho dúvida. Conhece esse professor, Bolaji? Conheço um pouquinho, sim. Quem é ele? É o Juarez Xavier, meu pai, um grande professor, um grande ativista e uma inspiração para a vida. Tem orgulho dele? Muito. Vou chorar. Tenho muito orgulho dele, sim. Ele lutou muito e luta muito para que pessoas como eu para que pessoas como eu consigam seus direitos, consigam garantir seus direitos. E eu luto para que ele seja valorizado, para que o saber dele, da minha mãe, Patrícia, sejam valorizados e para que a gente consiga construir uma sociedade que ele sonha, sem racismo, sem preconceito, sem discriminação. Professor, o senhor fala dessas novas gerações, né? E a gente está vendo a Bolaji. Que conquistas ela está pronta para reivindicar, professor? Todas. É uma mulher negra em todos os sentidos, né? Bolaji é a contração de um poema que significa nascida com honra, né? E ela honra o nome, né? Uma menina de honra, né? É uma mulher íntegra, né? Uma mulher maravilhosa, corajosa, tá sempre do lado certo. É a obra mais bonita que eu tive a oportunidade de participar, né? Porque os méritos são da mãe. Eu acho que nós, pessoas jovens, temos que aprender. Nós somos importantes porque pessoas como meu pai nos tornaram importantes. Então você passa a ter uma Constituição que assegura esses mecanismos. É algo que eu espero passar para os meus filhos. E a gente precisa lembrar pelo que a gente passou para chegar até aqui. Então, como mulher, eu preciso lembrar que muitas mulheres lutaram para que hoje eu possa votar. Que muitas mulheres lutaram para que hoje eu possa, sei lá, me candidatar. Muitas mulheres lutaram para ter um banheiro feminino no STF. Então, foram lutas pelo voto. Foram lutas para a gente poder estar caminhando por um mundo mais democrático, por um Brasil mais democrático. Os pioneiros dessa jornada constitucional ajudaram a estabelecer o que seriam as bases da democracia brasileira. A força está em persistir, apesar de todas as dificuldades. Assim como faz o seu Ari, que vimos ontem aqui no Jornal Nacional, o mais antigo mesário de São Paulo. O senhor pretende continuar trabalhando em dia de eleição? Lógico, é um dia maravilhoso. Prestar serviço à minha pátria, com todo prazer. Continuarei enquanto tiver vida. Mesmo de bengala, eu vou. Não tem problema. A beleza é tão grande que você assiste o pai ou a mãe trazer uma criança, ela vem voltar e traz a criança curiosa, vem, o que está acontecendo? A criança fica tomando conhecimento que a mãe ou o pai foi votar. Isso é muito importante. É um dia especial. Totalmente. É uma maravilha. O senhor também levou a sua neta para esse trabalho. Minha neta, quando atingiu a idade, eu disse, filha, ela até hoje também é mesária. Os outros filhos netos não aceitaram o problema deles. Mas o que eu convenci foi a minha neta, a Laura. Ah, que vídeo fofo. O senhor fica orgulhoso disso? Eu gostaria que toda a minha família fosse. Netos, filhos. Meu avô sempre foi um exemplo para mim. Até minha família brinca, quando ele chegava em casa, eu saía correndo, pulava no colo dele, porque ele sempre foi minha pessoa favorita. E, lógico, ele me inspirou muito em ser advogada, em lutar pelas coisas que eu acredito. Eu concordo com ele quando ele fala que todo mundo tem a sua voz. Para uma democracia é essencial ter
vozes, ter pessoas falando, pessoas com ideais, pessoas que podem acreditar em coisas distintas, mas que possam expressar. E eu acho que pelo voto a gente pode chegar muito longe. A democracia é um pacto que precisa se renovar de geração para geração. E são muitos os brasileiros que estão passando essa experiência adiante. Para todos nós, de todas as gerações, ficam as palavras e a sabedoria do seu Ari. Não basta ser brasileiro, você tem que colaborar principalmente com a democracia no país. É a minha liberdade, por isso que eu sou a favor da liberdade de poder escolher quem eu quiser. Não tem preconceito de jeito nenhum. Para mim, todos são iguais. Não pela pele, não pelo conhecimento, não pela cultura. Somos todos humanos iguais, iguaizinhos. Viva a democracia! Declaro promulgada. Em 1988, os constituintes abriram caminho para chegarmos mais perto desse ideal democrático. Embarcamos nessa história e seguimos em frente, sempre vigilantes e atentos. A Constituição é uma carta de direitos, de uma navegação que pode mudar com o tempo e você ter que incluir novos direitos ou proteger as pessoas contra novas ameaças. Mas todo o país democrático, desde a primeira Constituição escrita, que foi a americana de 1787, no mundo contemporâneo, precisa de uma Constituição. É como você se lançar ao mar da vida político-institucional com uma carta que mostre os caminhos que você tem que seguir e os portos para onde você quer ir. Pode haver mudanças de ventos, pode haver mudanças no oceano e você ter que se adaptar, mas você não se lança ao mar sem uma carta que indique os caminhos. E essa carta é a Constituição, que com todas as circunstâncias da Constituição Brasileira de 1988, nos ajudou a atravessar tempestades que em outros tempos teriam afundado o barco ou colocado à deriva, e penso que com a orientação da Constituição nós atravessamos essas tempestades sem perder o rumo. Todas as reportagens da série Brasil em Constituição estão disponíveis no Globoplay, mesmo para quem não é assinante, porque isso é um produto do jornalismo da Globo. Elas estão lá, organizadas para facilitar ao máximo o seu acesso. Dá para maratonar, se você quiser, vendo e revendo cada uma na ordem em que você quiser. E olha, depois de amanhã, no Globo Repórter, você vai conhecer um pouco mais das histórias de brasileiros que apareceram nas reportagens. E vai saber como nós conseguimos encontrá-los para realizar esse trabalho especial do jornalismo da Globo para as eleições. Logo mais, depois de Que História é Essa, Porchat, tem Jornal da Globo, hein? Boa noite. Amanhã, o Jornal Nacional vai ser apresentado pelos nossos colegas Ana Luísa Guimarães e Elter Duarte. Uma ótima noite para você. Para mais chamadas e vídeos da televisão, se inscreva no canal no Ar Games TV 2, também deixe seu like. Até logo!